Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? É graça e paz, né? Tá, graça e paz, gente. Amém. Glória a Deus. Muito bom poder estar aqui, poder estar com vocês, entregando a Deus o nosso culto e nessa oportunidade também podendo trazer uma palavra aos adolescentes, aos jovens desta casa. Gente, eu gostaria de convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Você vai deixar aberto? Nós não vamos ler agora, mas já vai deixando aberto sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, o versículo de número 24. Mateus 7, 24. Enquanto vocês procuram, eu faço aqui meus agradecimentos aos pastores dessa casa, ao irmão Evaldo, pela confiança. Muito obrigado, que Deus possa abençoar por essa oportunidade. Está sendo transmitido, né? Então eu quero já deixar aqui também registrado os meus agradecimentos à vida do pastor Arnaldo. Provavelmente ele vai assistir, então já fica aqui o meu abraço a ele. Nós congregamos com ele em torno aí de 7 anos, pudemos ter aprendido com ele bastante coisa. É o nosso pai espiritual, o nosso mentor, e aqui fica o nosso agradecimento. Gente, sendo feito assim essa parte de agradecimento, também eu vim aqui com a minha esposa, a Larissa, o herdeiro ali, o Augustus. É muito bom poder estar em família. Obrigado. Deixa eu deixar aqui. Muito obrigado. Eu quero falar com vocês hoje dentro de um tema que é desfazendo as fortalezas da nossa mente. Nós cuidamos de adolescentes e jovens já há um bom tempo, ali na nossa sede, do setor 64 do Belém. E nós temos visto que existe muita guerra, muitas fortalezas mentais, quando nós falamos de adolescentes e jovens, porque nós vivemos hoje dentro de um mundo cheio de ideologias. E essas ideologias vão construindo pseudos dos conhecimentos que não refletem a verdade de Deus, que não refletem a palavra de Deus. E nós precisamos desfazer essas fortalezas. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4 e 5, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer toda fortaleza de mente, todo pensamento altivo. E a palavra de Deus, ela leva cativo essa mente que está cheia de fortalezas a uma obediência a Cristo. Então, a única forma de nós desfazermos essas fortalezas é através da exposição da palavra de Deus, é através de vivermos e crermos no que a Bíblia fala para nós. É interessante que quando nós olhamos para a nossa geração, existe um conflito muito grande entre pais e filhos, porque um não consegue entender a cultura que o outro viveu e que nós estamos vivendo. Se você pegar dos nossos avós, os nossos pais e nós, embora todos vivenciaram os seus 15, 20 anos, nunca a experiência da idade é igual. Por quê? Por conta de uma questão chamada cultura. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial, ou seja, ele é um ser biológico, ele é um ser pensante e ele é um ser que se socializa. Então, cada tempo, a cada período da vida, por mais que a idade de todos sejam a mesma, passaremos por isso, a experiência da vida é diferente pela cultura predominante daquela época. Por exemplo,
Se você pegar na minha época, né, eu estou beirando aí os 30 anos, filme na minha época, filme de ação, Rambo 1, Rambo 2, Aliens versus Predador. Se você está dando risada, você já está batendo uns 30, 40. Talvez a galera aqui, elas estão olhando e estão dizendo assim, mas que filme é esse? Agora, se eu falar dorama, olha, saiu até um glória a Deus. Se eu falar Vingadores, qual outro agora? Agora eu tenho que começar a falar. Ou seja, quando a gente pega a cultura predominante de um período e tenta conciliar com o outro, não dá. A cultura predominante da minha época da adolescência eram músicas, eu me recordo que eram músicas como Furacão 2000, misericórdia, mas era a cultura predominante daquela época. Hoje, BTS, Blackpink, queima? Queima? Então por que assiste? Por que ouve? Ou seja, cada geração vai viver o seu período, a experiência de adolescência e juventude, ela é ímpar. Por mais que a idade dos nossos avós, eles também tiveram 15, 20 anos, os nossos pais também tiveram a mesma idade que nós, mas a experiência social, o desafio social de cada geração é diferente. Quando os nossos pais diziam, vocês não sabem o que é ter infância, é porque ele está associando a infância dele com a nossa, e nunca vai dar certo. Se eu perguntar aqui quem já fez um carrinho de rolemã, poucas pessoas. Rodou peão, jogou bolinha de gude, amém? Galera dos 30, Deus abençoe. Se eu falar aqui, bateu tazo, Yu-Gi-Oh! Olha, não vou falar Naruto não, porque eu acho que tem gente pedindo, eu não vou falar. Ou seja, cada período nós vamos ter as tendências culturais. E quando nós olhamos para esta geração, é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque a minha geração foi a última a viver, a experimentar a vida sem a internet. E a geração de hoje é uma geração que já nasce na era da internet, do canal do YouTube, dos podcasts, de tantas plataformas digitais. Então a gente precisa entender que a experiência da vida desta geração sempre será diferente. E os desafios também. Então a igreja, ela não pode lutar essa guerra cultural com a Bíblia debaixo do braço. Ela tem que lutar essa guerra cultural com a Bíblia aberta. Quando a gente olha para os nossos pais na fé, a gente vai perceber que a formação espiritual, as bases, eles não tinham resposta para tudo da sua época. Não tinham. Mas eles tinham convicção daquilo que eles sabiam. Eles sabiam que Jesus era bom. Eles sabiam que Jesus é fiel. Ele sabia que Jesus derramava o seu Espírito Santo e transformava a vida daquele que dizia, Senhor, eu também quero. Eles não tinham muitas respostas, e por não ter muitas respostas, existiam sim a questão de dizer não. Mas o pouco que se sabia, se tinha muita convicção. Hoje nós estamos numa era de muitas respostas. Esta geração tem muitas respostas. Porque se não tiver uma resposta do líder, se não tiver uma resposta do pastor, ele tem o YouTube para procurar a resposta. Ele tem um podcast para procurar a resposta. Ele tem a AI para colocar ali um prompt, seja um teólogo e me responda isso. Hoje não nos falta resposta. Hoje está faltando dentro da nossa geração convicção.
saber quem nós somos em Deus, a nossa identidade em Deus. Quando nós dizemos somos dele, de fato crermos nisso. Deus tem me permitido estar indo em muitas igrejas, e todas as vezes que eu converso com a liderança, é sempre a mesma coisa. O nosso desejo de reunir esses adolescentes, o nosso desejo de reunir essa juventude, é pedir ao Senhor que dê a eles experiências profundas, que a geração dos meus pais, que a minha geração provou, e que esta geração tem buscado em Deus, tem desejado, mas por conta da falta de convicção, as coisas não têm se encaminhado como nós imaginávamos. Então o nosso desejo esta noite é observar o desafio da cultura. Nós fizemos um evangelismo na região onde nós estamos, e um dos irmãos disse isso no altar. Ele falou que quando estava citando um versículo bíblico, a quase todos que estavam ali na condição de rua, ou até mesmo andando na rua, foram abordados, ele começava a dizer um versículo, e a pessoa terminava. Eles começavam a puxar um louvor, e a pessoa sabia este louvor. As pessoas sabem quem é Jesus. As pessoas já tiveram algum contato com Jesus. Mas por que elas estão na situação onde estão? Por que elas não estão aqui dentro da igreja? Por que elas não querem estar aqui? Uma coisa: a fortaleza da mente. O conceito sobre Deus errado. O conceito sobre igreja errado. O conceito sobre experiência com Deus errado. O conceito de Bíblia errado. Não é aquilo que está escrito, é o eu acho, me disseram, eu ouvi, me contaram. E a partir da suposição se constrói as fortalezas mentais. E essas fortalezas mentais, elas precisam ser levadas cativas a Cristo. Sabe o que nós estamos enfrentando hoje nesta geração com jovens e adolescentes? Jovens e adolescentes que já construíram o seu pseudo-conhecimento acerca de Deus. O conceito de espiritualidade, o conceito de unidade. E se torna uma fortaleza de mente que não aceita conselho de mais velho, não ouve liderança, não ouve pastor, e ainda usa a Bíblia. O que é isto? Fortalezas mentais, fortaleza de mente, pensamentos altivos. Mas a Bíblia diz para nós que todos esses pensamentos, que todas essas fortalezas serão desfeitas pelo poder da palavra. E todo pensamento altivo será levado cativo à obediência de Cristo. E hoje eu quero falar apenas de uma fortaleza, apenas de uma, que está em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Eu quero falar sobre a diferença, a fortaleza da inteligência, a inteligência que não é usada com prudência, a inteligência que é usada com sagacidade. Jesus falou isso, e nós estamos aqui para desfazer essa fortaleza da sagacidade. Vamos lá? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e grande foi a sua queda. Amém? O capítulo 7, os versículos que acabamos de fazer menção, Jesus está encerrando um assunto muito longo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a maneira de Deus expressar para nós
todo o conhecimento, como é a vida do céu aqui na terra. Como um cidadão do céu pode viver aqui e agora? Jesus está respondendo isso dentro do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 sobre isso. É claro que tem cultos que nós vivemos aqui dentro da igreja, que nós até dizemos, a terra subiu ou o céu desceu, ou a gente diz que o céu está baixinho, mas de fato a gente sabe que nós não subimos, o céu não desceu, mas nós temos essa sensação do quê? De vivermos coisas do céu aqui na terra. Só que ninguém foi. Quem aqui quer ir para o céu? Levante a mão. Quem aqui quer ir para o céu? Quem quer morrer? Baixar a mão? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é? Mas, meu filho falou que não quer morrer. Está tão novinho, né, gente? Não pode, né? 4 aninhos. Se ninguém foi ao céu, nós temos alguém que veio do céu à terra. E ele veio do céu para a terra para nos ensinar como é que um cidadão do céu vive aqui na terra. Quando Paulo ele diz, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, é que agora, a partir do momento que a gente aceita a Jesus, Deus nos faz da mesma gênese de Cristo. E nós podemos provar a vida do céu aqui, agora, na terra. Por que isso? Porque quando Deus olha para nós, Deus não nos vê, não só. Porque se Deus olhasse para nós e nos vêssemos apenas sozinhos, Deus não nos aceitaria. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue do Seu Filho sobre a nossa vida, e o sangue do Seu Filho sobre a nossa vida nos dá uma nova vida, porque nos torna uma nova criatura, porque quando Ele veio, Ele vem como unigênito, o único Filho de Deus, mas lá no alto da cruz, quando Ele morre, Ele se torna o primeiro de muitos. E agora quando Deus olha para nós, Ele nos considera seus filhos, porque Ele vê o Seu Filho em nós. Ele vê o sacrifício do Seu Filho, que nos torna aceito nesta relação. Então nós podemos, mesmo estando ainda na terra, provarmos das delícias dos céus, da delícia do céu na terra. Nós chamamos isso na teologia de antigozo. Nós podemos começar a provar coisas do futuro. Por quê? Porque Jesus veio deste mundo. Ele veio do céu à terra, trazendo essa nova vida para nós. Mas quando nós falamos isso, eu não quero ser utópico aqui, mas quero mostrar a vocês que Jesus, em sua adolescência, em sua vida, Ele precisou viver como qualquer um de nós. Se você puder e quiser, Lucas, capítulo de número 2, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52, por favor. Lucas 2, 52. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus, e em graça para com os homens. Qualquer adolescente aqui, qualquer jovem aqui, ele precisa ter a compreensão que a partir do momento que Deus te trouxe a esse mundo, você vai precisar crescer, primeiro, em sabedoria. E crescer em sabedoria é crescer em conhecimento, é estudar tudo que você pode, é aprender tudo que você pode, porque esta vida, Jesus também cresceu em conhecimento. Só que a Bíblia também vai dizer que Jesus cresceu em estatura, e nós também cresceremos em estatura. É interessante, principalmente para os meninos,
quando há muito tempo não vai visitar os familiares, e de repente ele era um catatauzinho, aí chega na casa da família, 2 pelos aqui. Aí aquela tia que não te vê, olha assim e fala, já está com barba. Aí você vai falar, né? Bom dia, tia. Olha a voz dele, voz de homem. Olha o tamanho desse menino, eu vi ele pequenininho. Todos nós precisaremos crescer. Todos nós cresceremos fisicamente. Mas não apenas o crescimento físico, porque a Bíblia vai dizer que Jesus também crescia em graça diante dos homens. Sabe o que é crescer em graça diante dos homens hoje? É você ter uma vida social feliz. Tem gente que tem 15, 20 anos e parece um velho. Chega na igreja, não fala com ninguém, não quer ter amizade com ninguém, não quer se enturmar com ninguém, ninguém fala comigo e você falou com quantos? Ninguém vai na minha casa, em quantas casas você já foi? Jesus crescia em graça diante das pessoas, Jesus crescia em graça diante dos homens. Jesus ele tinha facilidade em se relacionar, em entrar em uma roda de pessoas e começar a conversar. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele crescia em graça diante dos homens. A melhor coisa que tem é a gente poder chegar em um lugar e a gente dizer bom dia, a pessoa dizer para nós bom dia, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ser uma pessoa que consegue entrar e sair dos lugares. E Jesus era assim. Mas não apenas Jesus crescia em conhecimento. Jesus não crescia apenas fisicamente. Jesus não crescia apenas diante dos homens, diante da sociedade. Mas Jesus tinha um dos principais crescimentos, que ele crescia em graça diante de Deus. Adolescente e jovem, escute isso. Não adianta a gente crescer, estudar na melhor faculdade ou na melhor escola que tiver. Não adianta a gente ler 50 livros por ano, 30 livros por ano. Não adianta a gente crescer fisicamente, crescer em prestígio diante da sociedade, se nós esquecermos de Deus. Se nós não nutrirmos a nossa vida espiritual. Se nós não crescermos na relação com o Senhor, em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, em comunhão com os nossos irmãos, porque é exatamente isso que Jesus faz. E quando nós vemos Jesus falando sobre o Sermão do Monte, todo esse período de crescimento e construção já está feito. Jesus já tem os seus 30 anos. E sabe o que ele está fazendo agora com 30? Cumprindo a sua vocação e o seu propósito. E esta é a vontade de Deus para vossas vidas. Que você cresça diante dos homens, cresça em conhecimento, se forme, se torne um homem, uma mulher honrada, um homem e uma mulher de prestígio na sociedade, mas não abandone Deus e cumpra a sua vocação e o seu propósito para essa sociedade. Porque é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui, pregando. E Jesus está falando e dando aqui para nós um grande ensinamento. E de tudo aquilo que Jesus falou, ele se resume isso em apenas algumas coisas. Aqueles que ouviram isso e praticarem, serão comparados ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, aqueles que ouviram essa palavra, e não cumprir isso em sua vida, não viver isso em sua vida, compará-lo-ei a um tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu posso dizer uma coisa? Tanto o prudente quanto o tolo sofrem os mesmos combates. Tanto o prudente quanto o tolo tem um combate da chuva, tem um combate do rio, tem um combate dos ventos. Só um vai prevalecer. Aquele que edificou a sua casa na rocha. Irmãos, gente, a gente está vivendo uma época onde as pessoas, elas querem, elas desejam ser uma coisa, mas não praticam isso e dizem que são o que não praticam. Eu tinha 2 amigos na minha infância, que eles se diziam ser católicos. E eu perguntava para ele, o que você faz lá? Ele diz, não, eu não vou na igreja.
Eu falei, como você é católico? Eu falei, não, eu sou um católico não praticante. Aí eu falei, é a mesma coisa de você se inscrever na academia, não ir nem um dia e você dizer que você é fitness. É a mesma coisa. Então nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão dizendo que são cristãs, mas não tem pastor, não tem liderança, não participa de nenhum grupo. Não, você acreditou, mas eu não vou à igreja. Você participa do... Não, mas eu não vou. Não, eu sou, mas eu não vou. E Jesus está dizendo, isso é impossível. E quando Jesus está falando acerca do tolo e do prudente, muitas vezes, para a gente poder olhar quem é o tolo e quem é o prudente, a gente só percebe quem é quem no final. E quando a gente observa a vida de uma pessoa no final, a gente não consegue fazer muita coisa. Principalmente na vida daquele que foi tolo. Porque o final da vida do tolo, tudo que ele construiu cai. E quando se desmorona as coisas, a única coisa que nós podemos fazer é conter os danos que já existem. Mas quando Jesus ele conta essa pequena história, Jesus não está pedindo para a gente olhar para o final da vida de ninguém. Jesus está pedindo para a gente olhar para o começo da vida de todo mundo. Porque se eu olho para o final, eu só vou conter o dano. Mas se eu olhar para o começo da vida de uma pessoa, eu vou começar a preservar ele dos danos futuros. E sabe por que você está aqui esta noite? Sabe por que Deus te trouxe aqui esta noite? Porque Deus não tem interesse na sua vida de ficar contendo os danos. Deus tem interesse em prevenir a sua vida de todos os danos. E a pergunta de Deus para nós esta noite é: aonde estamos edificando a nossa vida? Aonde estamos construindo a nossa vida? Na rocha ou na areia? E gente, eu preciso dizer uma coisa aqui a vocês. Muitas vezes, nós olhamos para o tolo e olhamos para o prudente e dizemos, o tolo é inteligente, o prudente é inteligente e o tolo não é inteligente. Só que se você observar muito bem aqui o que Jesus está dizendo, tanto o tolo quanto o prudente, eles são inteligentes de formas diferentes. Por que eu digo que ambos são inteligentes? Porque ambos os dois têm a mesma capacidade de construir a casa. Ambos os dois são vizinhos, construíram juntos, ao lado, e quando você olha para a casa já levantada, não dá para dizer quem é sábio e quem é tolo. Mas existe uma coisa que a gente pode perceber em quem é tolo, é que ele é inteligente, mas a sua inteligência é sagaz. Por que é sagaz? Porque ele vai viabilizar a mesma casa que o prudente, só que mais rápido. Então, no ponto de vista da vida, ele vai ser mais rápido do que o prudente, por quê? Porque ele viabilizou a sua casa sobre a areia. E ele não precisa gastar tempo nos alicerces. Então, na vida, se fosse uma corrida, quem chegou primeiro? O prudente ou o tolo? O tolo. Porque ele viabilizou a sua vida em uma coisa que não lhe custou tempo. E sabe o que está acontecendo? Por mais que aquilo que ele construiu é certo, que é uma casa, o princípio que ele usou para construir a casa foi errado. Foi mal. Por quê? Porque ele a viabilizou na areia. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos fazendo coisas certas, com um motivo errado, com um princípio errado, e aquilo que é certo se tornou errado porque o princípio está errado. Vou te dar um exemplo disso. Você diz assim para sua mãe: mãe, vou dormir na casa do meu amigo. Mãe, vou dormir na casa da minha amiga. É certo? Sim. Não. Mas qual é o princípio de você querer ir para lá? Você percebe que uma coisa certa pode se tornar errada a partir do princípio pelo qual você quer fazer? Gente, pecado não é apenas fazer uma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa fora da direção de Deus para a nossa vida.
A igreja não está mais lutando no campo do óbvio. Dizer que coisas são pecados, nós já dizemos isso há anos. Nós estamos lutando com coisas que têm forma de verdade, que parecem verdade, mas não têm em sua essência o Espírito da verdade. E essa é a fortaleza de mente. E essa é a nossa verdadeira batalha. Porque a inteligência do sagaz é usá-la ao seu favor para viabilizar a sua vida. E o que mais a gente pode perceber? Quantos adolescentes querem não viver a adolescência e quer pular para a juventude? Não, eu preciso ser jovem. Porque eu quero ter minhas experiências, eu quero ser mais velho. E sabe o que está acontecendo? A gente está entrando dentro da síndrome do Pinóquio. Sabe qual é a síndrome do Pinóquio? No final do filme do Pinóquio, Pinóquio ele está jogando sinuca. Sinuca é uma coisa de gente adulta naquele contexto. Pinóquio é uma criança querendo fazer coisa de gente adulta, e quando ele sofre a consequência das coisas de gente adulta, ele diz, eu sou uma criança. E sabe o que está acontecendo? Muita gente está querendo viver uma vida que não é dele, que Deus não preparou, não é a sua idade, e quando vem as consequências, ele diz assim, não, eu sou adolescente. O adolescente quer ser jovem, mas não quer sofrer a consequência do jovem. O jovem quer ser adulto, mas não quer sofrer a consequência do adulto. E o princípio é sagaz, porque ele está pegando algo certo, ao seu favor, com o princípio errado e está contaminando. Porque quando você olha para a vida do prudente, o serviço da vida dele em fazer a sua casa é oneroso, é brutal. Porque ele precisa primeiro encontrar a rocha. Então ele vai gastar tempo nos fundamentos. Sabe por quê? Muito jovem vai para a faculdade, chega na faculdade e vira marxista. Vai para a faculdade e vira esquerdista. Vai para a faculdade, deixa de crer nos dons, deixa de crer em Cristo. Parece que nunca foi na igreja. Aonde estão os fundamentos? Aonde está o alicerce? Nós precisamos gastar tempo, igual vocês estão fazendo aqui, procurando a rocha, fincando a nossa vida na rocha. E fundamentando uma vida saudável, para que quando vocês cresçam e se tornem homens e mulheres honrados, o vento vai soprar, os rios vão combater a vossa casa, mas ela ficará de pé. Por quê? Porque você a edificou sobre a rocha. Você edificou a sua vida em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, já estou encerrando. O diabo, quando ele vem tentar nos afastar de Deus, ele não fala sobre pecado, ele não fala sobre coisas erradas. Quando o diabo vem tentar a nossa vida, sabe do que ele fala? Sobre Deus, numa perspectiva errada. Porque Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo não chegou e disse, eu sou Satã. Sabe o que o diabo disse a Jesus? Se você é filho de Deus. Ele colocou à prova a identidade. O diabo não fala dele. O diabo, quando ele quer confundir a gente, ele fala de Deus, na perspectiva errada. E sabe como Jesus venceu o diabo no deserto? Está escrito. Está escrito. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque os anjos, você vai dar ordem ao teu respeito, e ele vai te pegar. Está escrito, não tentará o Senhor o teu Deus. Ele foi levado a um monte, foi mostrado os reinos, as riquezas. Está escrito, só ao Senhor adoraremos. Sabe como nós venceremos as fortalezas de mente? Jesus não disse, eu acho. Jesus disse, está escrito. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade de Deus, a Bíblia é a direção de Deus para a nossa vida, e a única forma de nós vencermos isso é dizendo, está escrito, Senhor. Está escrito, justo,
Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Está escrito que o Senhor providencia. Está escrito que o Senhor cuida da minha vida. Está escrito que a minha vida está em suas mãos. Nós só venceremos assim. Eles podem ficar de pé? Se coloquem de pé, por favor. Eu queria convidá-los a vir à frente, que eu quero orar por todos vocês. Por todos vocês. Venham aqui à frente, enquanto o pessoal da banda vai se arrumando. Venham aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Olha aqui para mim, todos vocês. Deus não quer usar a vossa vida, Deus não quer usar as vossas vidas como um lembrete de um adolescente que deu errado, um lembrete de um jovem que deu errado, um lembrete de uma pessoa que deu errado na vida. Por isso que quando Ele nos chama para ter uma conversa como essa, Ele não está olhando para o final da vossa vida. Ele não está esperando a casa ser combatida pela chuva, pelo vento, pelos rios e desmoronar. Porque o olhar de Deus para a nossa vida é um olhar de amor e de cuidado. Porque Ele não tem prazer em nos tornar um lembrete de alguém que deu errado. Mas Ele sim tem a vontade de nos tornar uma referência para esta geração. Repita isso: eu não sou um lembrete. Repita mais forte: eu não sou um lembrete. Eu serei uma referência. Uma referência de adolescente, de filho, de homem, de mulher, de família que você vai construir. Você vai ser uma referência. As pessoas olharão para você na escola, na faculdade e vai dizer: este é diferente dos outros. Ele não fala como todo mundo, ele não se veste como todo mundo, ele não pensa como todo mundo. Essa pessoa, ela é diferente. E quando olhar para a casa que estará erguendo-se, eles só vão ver um prédio erguido, mas só vocês sabem o preço que foi para encontrá-lo o alicerce. E este é o momento de vossas vidas, de vocês agora, na sua adolescência, na sua juventude, entregar-se a Deus e dizer: Senhor, eu não quero nada. Eu não quero nada, Senhor. Eu só quero a Tua presença. Porque um dia Deus disse a Israel: eu vou mandar um anjo, ele vai com vocês, ele vai cuidar de tudo. Moisés olhou e disse: Senhor, a diferença entre nós e eles não são os seus favores. E não é o favor de Deus sobre a nossa vida que faz a diferença, apenas é a sua presença. Senhor, se Tu não fores comigo para esta escola, Senhor, eu vou ser devorado por os meus inimigos. Senhor, se o Senhor não for comigo para esta faculdade, eu serei devorado pelos inimigos, mas é a Tua presença sobre a minha vida que me faz alguém diferente, que me torna um adolescente capaz de suportar as tentações, capaz de enfrentar as lutas, a cultura violenta. É só a Tua presença, Senhor, que me faz orar como o Senhor ensinou. Seja feita a Tua vontade, assim no céu, que seja assim na terra. Se você puder e quiser, feche os seus olhos e repita comigo essa palavra. Diga assim: Deus, eu estou em Teu altar, procurando a rocha que é Cristo. E é lá onde eu quero ficar a minha vida. Tudo que eu tenho,
tudo que eu serei, tudo que tu tens para mim, é lá onde eu quero me alicerçar. Por isso estou aqui, porque eu não quero ser um lembrete de uma pessoa que não te amou, que não procurou a tua graça, que não viveu os teus favores. Senhor, me torna uma referência para este tempo, porque eu vou edificar a minha vida, os meus caminhos, os meus pensamentos em Ti. Em Ti, Senhor, eu vou edificar a minha vida. Feche os olhos, eu quero orar por vocês. Pai, a Tua palavra diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós não podemos fazer muito, mas o pouco que podemos fazer é entregar-te o caminho. E quando nós entregamos, Pai, a nossa vida a Ti, o Senhor começa a fazer tudo. O Senhor começa a abrir as portas que são para nós. O Senhor começa a preparar os caminhos que são nossos. O Senhor começa, meu Deus, a preparar o nosso futuro. Mas que haja da nossa parte esta entrega. E é isso que esses jovens, esses adolescentes estão fazendo aqui, entregando as vidas a Ti e alicerçando a vida em Ti, para que quando vêm os rios, a chuva, o vento, e combatem, e irão combater, permaneça de pé, não pelo mérito, mas pelo favor da Tua graça, do Teu amor, que cobre as vidas deles, meu Deus. Por isso Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.